Obrigado. Tem um pessoal que não tá com microfone. Qualquer coisa você pode dar uma olhada ali no chat que eles falam com você. Tá, E, pessoal, eu vou gravar a nossa reunião, tá bom? Pra gente deixar registrado. Isa, eu acho que o chat não tá aberto. Ah, não tá aberto pra você? Não. Qualquer coisa eu vou te passando, então. Tá bom? Tá bom. Que o TI não chegou nessa parte. Você quer testar alguma coisa do vídeo, do áudio? Acho que não precisa, né? Deu certo aquela hora que a gente testou. Acho que deu. Aham. Então, beleza. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, também tem aqui o levantar a mão. Ó. Eu vou ficar atenta, tá bom? Porque se vocês precisarem, eu dou uma olhadinha e vejo o que vocês precisam. E aí, qualquer coisa, a gente tem nosso lance. E o pessoal que foi entrando, já avisei lá no WhatsApp que é para deixar o microfone desligado. Quando você quiser começar, você me fala que eu te apresento. Se você quiser começar, pode começar, Isa. Vamos colocar o fundo do hino de Nova York. Vou dar um glamour. Bem. Deixa eu voltar aqui nas minhas notas, peraí. Meu fundo foi? Foi. Vamos lá, então? Oi, Isa. Oi. Tenta chamar a Sueli, que ela falou que não tá conseguindo entrar. Eu já chamei ela, ela recusou 2 vezes, mas vou chamar de novo. Espera mais um pouquinho. Eu vou deixar chamando, qualquer coisa eu desligo o microfone dela quando ela entrar. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que bom que tem bastante gente aqui. O Igor cedeu o tempo dele, super generoso, para falar com a gente, que ele está fazendo um trabalho maravilhoso nessa pandemia. O Igor é meu amigo faz muitos anos. Eu venho acompanhando ele de longe aqui, mas sempre muito orgulhosa. Ele é um profissional completo, né? Ele passa por vários setores da moda. E é aquilo que a gente sempre conversa, que a gente não pode olhar só para um canto, né? A gente tem que saber de todo um pouco para expressar melhor o nosso olhar. Então, o Igor veio contar um pouco sobre a experiência dele, sobre a vida dele, sobre a história, e bater um papo também do que será da moda, né? A partir dessa pandemia. Igor, vou deixar com você agora, tá bom? Vou fechar aqui meu microfone para não te atrapalhar, mas qualquer coisa você me chama. Pode deixar. Obrigada. Eu preciso compartilhar a tela, né? Foi? Foi, deu certo. Sim. Então, gente, eu sou o Igor, como a Isa tinha falado. Vou falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou formada em moda pelo Centro Universitário de Maringá, no Paraná. Me formei em 2017. Aí, durante esse tempo, trabalhei em indústria têxtil também. Fiz alguns estágios.
Depois da formação, eu fui morar um tempo em São Paulo. Lá eu me especializei em modelagem industrial. Depois eu voltei para Rio Preto. Fui me especializar em maquiagem social também. E durante esse tempo aconteceu várias coisas também. Aí eu vou contar um pouquinho aqui da minha história até hoje, do que vem acontecendo e como eu fui me especializando como profissional de moda. O primeiro momento, quando aconteceu tudo isso, foi a escolha do curso. Por que que eu queria escolher moda? Como que eu cheguei na moda? Aí eu pensava, eu sempre tive uma ligação muito grande com artes, principalmente com artes plásticas, porque eu pintei muito tempo, desenhava, fazia quadro. Eu falei assim, nossa, vou fazer artes plásticas quando eu chegar na faculdade. Daí parei um pouquinho e pensei, acho que não, porque artes plásticas é um meio que vai demorar para ter retorno financeiro, para ser um profissional mais reconhecido. Aí eu pensei, vou fazer arquitetura, mas a arquitetura tem muita matemática, não era meu forte. Eu falei assim, tá, vou fazer moda, porque é uma coisa que eu tenho uma identificação visual, falava sobre eu, muitas vezes eu tentava me comunicar pela minha roupa, pela aparência, de alguma forma, e eu estava sempre conectada a isso. Aí eu acabei escolhendo a moda, aí foi quando eu entrei em 2014 na faculdade de moda. Eu fiz 4 anos de moda, porque eu comecei aqui em Rio Preto, fiz 2 anos e terminei 2 anos no Paraná. Aí, durante esse tempo que eu estava aqui em Rio Preto, eu me comecei a me ter um pouco de interesse pela moda inclusiva, que foi o momento quando eu entrei no concurso de moda inclusiva, que eu tive mais contato ainda com a Isabela, que daí a gente foi para a seleção regional, que foi aqui em Araçatuba, em São Paulo, em 2015, e foi quando eu fiquei em terceiro lugar nessa seleção como produtor de moda inclusiva. A temática que eu fiz para essa coleção, que a gente tinha que apresentar o projeto no dia, foi para pessoas cadeirantes e que usam prótese. Então era a facilidade de vestimenta, pensar na forma que essa pessoa pode se vestir sozinha, poder se locomover, sem precisar de ajuda de alguém. Porque era isso que ela sempre sentia desconfortável, por não conseguir se vestir sozinha, passar muito tempo sentado. Aí foi pensando em tudo isso. E além disso, só da praticidade que a gente tinha de ter a questão da vestimenta, da pessoa poder se vestir sozinha, tem autoestima também. Porque muitas delas já sofreram por esse momento. Então, tipo, a primeira inspiração para isso foi a Frida Kahlo. Porque a Frida Kahlo teve um processo na vida dela também que ela passou por muito tempo camada, que ela não podia andar. Então essa foi a primeira inspiração para a temática para cadeirantes, que foi a força da mulher feminina. E na segunda temática foi para mulheres que usam prótese, que foi aquela coisa da mulher feminina, poderosa, e mostrar isso. Aí com esse projeto eu consegui passar para a final, né, que era regional, e fui sendo reconhecido na moda inclusiva também. Aí depois de tudo isso acontecendo, aí eu fui abrindo mais ainda meu olhar sobre a moda, para sair dessa parte muito comercial, pra gente começar a pensar nos outros âmbitos que tem a moda, que não é só o comercial, só vender aquele produto, mas existe a sociedade inclusa dentro da moda. Então tudo que parte da moda é a sociedade que está fazendo, não é o que está acontecendo na venda no mercado. Antes de acontecer isso, a gente já estava, muito tempo pensando na sociedade e nos atos. E aí foi quando eu comecei a descobrir sobre o meu olhar de fotografia, que isso vem um pouquinho de tempo que eu tenho muita ligação com teatro. Então eu fui vendo isso por muito tempo, ligando com a fotografia e a moda. Aí esse eu vou contar um pouquinho sobre o meu primeiro projeto fotográfico. Foi em 2015. Foi o momento que eu comecei a pensar sobre os gêneros. Naquele momento era bem difícil falar sobre isso, sobre as pessoas que não têm gênero, agênero, andrógenos. Era uma coisa que estava muito novidade. E eu tinha amigos que estavam vivendo isso há muito tempo. E eu falei assim, vou retratar isso da forma que eu vejo. Aí essa foto aqui são dois amigos meus, são a Jennifer e o Renan. Eles são andrógeno, tem muitas características neles que é do feminino pro masculino, eles andam muito nisso. Aí eu falei assim, vou retratar isso da forma que eu vejo, né? No dia desse editorial foi uma coisa muito simples. Eu vou contar um pouquinho a história para vocês poderem entender que da forma simples a gente consegue levar a nossa criatividade para todo mundo ver. Nesse momento, a gente fez dentro de uma casa, foi uma sala normal, e com foco de luz normal desse que a gente tem em casa mesmo. Essa foi a única luz que eu usei para essa foto.
E foi traduzindo a sutileza deles, dos corpos das pessoas. Isso tá ligado à moda, porque a gente é o corpo também, a moda. Aí, esse aqui é a segunda foto desse mesmo projeto sobre gêneros, que retrata eles deitados no chão, se abraçando, como se fosse um único corpo. Essa foto chegou num momento que ela foi parar na CNN. Eles procuraram o Renan para fazer entrevista para falar sobre gênero também, porque era uma coisa muito nova e ninguém tava falando ainda sobre isso. E teve um boom muito grande esse editorial, então acabou chegando na CNN, que era uma coisa que eu nunca imaginava que ia chegar. Aí depois disso, as pessoas começaram a ver e a se interessar pelo meu olhar na fotografia. Aí foi quando o momento que a Isa me chamou para fazer o editorial de conclusão de curso dela. Aí foi nesse momento que eu comecei a pensar sobre a fotografia de moda de novo. Nesse editorial, a gente fez um pouco sobre a geração Beatnik, que era a temática da coleção dela, que se passava em 1960, que falava sobre esse movimento do momento, né? E a gente queria muito, assim, trazer esse momento para dentro do nosso editorial. E nesse momento a gente começou a pensar, a gente precisa fotografar os lugares onde aconteceu essa geração beatnik, dos Beatles, das pinturas, da fotografia. Aí foi que a gente teve o insight de fazer projeções. Esse editorial também foi uma coisa muito simples. O momento que a gente foi fotografar foi dentro de um estúdio inteiro escuro e a única luz que tinha dentro desse estúdio era a luz do projetor, onde a gente projetava todas essas fotos aqui, ó, no fundo. Isso aqui é uma fotografia também projetada no vestido. Então a gente começou a trabalhar a fotografia com a fotografia. Tipo, a gente registrou uma fotografia que já era uma fotografia. Dá para entender mais ou menos isso. Então a gente trabalhou muita luz, sombra, e foi coisa simples, não tinha nada tipo de uma super produção. Eu quero trazer um pouquinho disso para vocês verem que, tipo, que a gente tendo pouco, a gente consegue mostrar muito trabalho. Só a gente ter vontade, pesquisar e mão na massa, porque é isso que acontece. Aí esse aqui também, ó, é do editorial da Isa também. Ó, essas são as roupas que ela fez. Aqui atrás é uma projeção das pinturas também. Hoje eu tô usando a camiseta também, que tá aqui no editorial. Então, isso tudo é projeção de luz só. Não tem mais nada aí além disso. E dentro de um estúdio branco. Aí, a partir disso, eu comecei a pensar sobre a produção de tudo que a gente pode ver na fotografia de moda. Que desde a produção de cenário, da luz, da roupa, da maquiagem, que é uma coisa que me pegou mais ainda, que eu me sentia muito mais interessado e curioso para saber como que eram os processos. Eu sempre acompanhei todos os processos, todas as fotos que eu fiz, não chegava no final só para fotografar. Eu queria estar participando disso. Aí foi um momento que uma amiga que ela é maquiadora profissional, ela mora hoje em Portugal, que é a Carol Botter. Ela é incrível, ela é uma artista incrível, maquia muito bem, tem uma perfeição no que ela faz, e ela me chamou para fotografar o trabalho dela. Aí foi nesse momento que ela passou a proposta, que a gente sempre trabalha com mood board, que é a inspiração. A pessoa vem com a proposta da qual que ela quer, e o fotógrafo vai começar a pensar sobre as fotos. Geralmente, isso é muito mais para pessoas que fazem styling ou produção de moda. Mas como eu tô ligado na moda, eu gosto de receber esse mood board das ideias da pessoa para a gente poder bolar a foto. E nesse momento ela queria fotografar dois períodos da maquiagem, que era o renascentismo durante a noite, e ela queria fazer uma coisa mais moderna, que era o verão, que é essa aqui, ó. Que é essa foto mais estourada, mais quente, uma foto com uma luz mais quente. E ao mesmo tempo, a gente continua com a simplicidade, que eu acho que é uma coisa que eu pego pra mim, assim, como produção. Que é você chegar no resultado sem ter muita firula, sabe? Tipo, sem produzir muita coisa. Você chegar no resultado que você quer. Aqui foi só uma luz direta nela, o fundo branco, e a proposta a gente chegou como a gente gostaria que chegasse. Nesse editorial aqui, foi bem no finalzinho de 2015 também.
foi para retratar uma coleção que a gente estava tendo de um amigo sobre o fundo do mar. Aí foi onde eu peguei sobre as referências de cores, texturas da roupa para casar junto com a fotografia. Aí ela tem um fundo azul que casa com a cor do cabelo do modelo, que deixa o modelo meio esverdeado, que lembra um ser do fundo do mar. E continua com aquela mesma proposta, fundo neutro, coisa pouca, e a gente chegar no resultado que a gente quer. Essa aqui, a gente fez também, tem uma história bem legal, esse editorial. É de uma amiga estilista, que ela tinha uma marca, que ela queria fotografar a nova coleção da marca dela, que era roupas de festas, mas ao mesmo tempo você poderia usar numa ocasião menos chique, assim, que não precisava ser tão arrumada, que eram macacões. E ela falava sobre o fundo do mar também, eram sereias. E a gente estava com pouca verba também, que era começo de carreira, né? As pessoas, pouca verba. E o que a gente tinha era uma sala, uma cortina e luz azul. E foi esse o resultado que a gente chegou. A maquiagem também fui eu que fiz, a produção também, a fotografia e a luz foi tudo eu. Tipo, ela entrou com a roupa e a modelo e a gente chegou nesse resultado. E era a primeira coleção dela já. Então ela queria registrar isso e a gente acabou chegando nisso. Acho bem legal essa história dela. Sobre chegar na coisa simples para dar um resultado muito bom. É só uma questão da gente querer ver isso mesmo, sabe? Agora eu vou contar um pouquinho da minha percepção sobre produtos de moda. Como eu tinha falado lá atrás, eu tive uma experiência bem grande em desenvolvimento de produto no PCP. Durante a minha faculdade, eu trabalhava numa fábrica na parte do PCP, que é desenvolvimento do produto. E durante esse tempo eu comecei a perceber como desenvolve o produto na área de moda para chegar no meu produto final, que foi na conclusão do meu curso. Então, eu cheguei na moda contemporânea, que era sobre o redesign, que era trazer novos conceitos para vestimenta masculina. É aquele momento que eu pegava todas as referências que a gente tinha de moda, que ela sempre estava focada no mercado feminino, e levar para dentro do mercado masculino. Trazer isso e tentar disseminar os gêneros, não deixar eles tão ligados assim. Sempre o azul, que é para menino, o rosa para menina. Então, nessa coleção eu trabalhei bastante cores, bastante estampas, que lembra muito no vestuário feminino que a gente está acostumado a ver hoje e não existe no masculino. Gente, só um minutinho, beber água, não sei. Aqui eu vou explicar um pouquinho sobre como, para chegar nesse produto, existia uma pesquisa de campo, de comércio, de tudo, para a gente poder gerar um produto que realmente possa ser vendido. E nesse momento aqui, eu já tinha mudado de faculdade, fui para uma faculdade mais comercial, que ajudou muito para mim como profissional, porque eu já tinha um lado criativo muito aguçado, que eu usava muito aqui em Rio Preto. E lá eu consegui juntar isso com a parte comercial, para fazer um produto que venda. Então é que eu consegui juntar tudo isso para fazer o meu TCC, e mostrar um pouquinho para vocês. Ele fala sobre um produto maximalismo, que é tipo o produto que tem muita informação de moda e ele é casual para usar à noite. E o produto sinalizador dessa marca é camisetas, que foi na pesquisa através do público-alvo que a gente chegou nessas conclusões. Aqui eu vou contar um pouquinho da temática da coleção. A temática da coleção vai ligar tudo que eu aprendi até aquele momento e tudo que eu gostava. Aí aqui volta de novo a fotografia. Porque nesse momento eu vou começar a registrar sobre as fases do amor. E aqui eu tenho todos os elementos que eu usei na estamparia, no desenvolvimento do produto, são fotografias minhas. Então, nesse momento, a temática foi dividida em três partes. A primeira parte foi o desejo e a emoção. E o desejo e a emoção fala daquele momento que você está buscando o amor, que é a busca por esse amor, você quer sentir ele. E de uma forma pessoal, de retratar isso, eu retratei pelas fotografias de flores, que são essas aqui que tá.
E ao mesmo tempo que eu falo sobre o ciclo do amor, eu tô contando o ciclo das flores, que elas nascem, florescem e morrem. Aqui, essa fotografia é minha também. Essa flor eu recebi de uma pessoa que eu gostava no momento que eu estava nesse processo criativo. Aí agora eu vou abrir um pouquinho o leque, assim, para vocês pensar sobre como pode ser a criatividade. Eu transformei uma emoção em uma coleção. Então, essa fotografia aqui é uma foto de uma flor que eu recebi de uma pessoa, que eu estava gostando no momento dessa criação. Aí, na segunda fase, ela fala sobre a atração, que é o momento que você está tendo aquele sentimento pela pessoa, você está vivendo aquilo. E aí eu quis traduzir isso de uma forma bem que a gente está acostumado a ouvir em poemas, na vida, que é a borboletas no estômago, as rosas, que a gente começa a receber presentes, passa aquele calafrio, que é o momento que a química também explica que a gente está sentindo isso no nosso corpo. Essas fotos aqui também são minhas, que faz parte da temática da coleção. A borboleta foi uma história de quando eu estava caminhando no parque, aí a borboleta pousou na minha mão, eu fotografei ela. As flores também que eu recebi durante esse período, elas ainda estão vivas, estão super abertas, estão florescendo. A terceira fase na química, ela explica que a gente tem esses três momentos e o momento final é quando a gente liga tudo. Quando esse amor acontece e ele vai ficar para sempre com a gente, ou quando esse amor acaba, que foi no meu caso. Aí nesse amor, quando ele acaba, eu retratei aqui as fotos, eu fotografei as flores já morta. E ao mesmo tempo que eu estava falando sobre o amor, eu estava falando sobre o ciclo da vida, que são das flores, que elas nascem, florescem e morrem, que é o mesmo ciclo do nosso sentimento. E nisso eu quis trazer tudo isso para dentro da coleção, fazendo um design sensorial, que todas as peças dentro dessa coleção, elas vão ter transparência, vai mostrar a pele, vai fluir conforme a pessoa estiver usando ela, que traz aquela coisa de sensor, pra gente sentir o tecido. Ou às vezes a gente não sente ele, porque ele é tão muito leve. Aí, depois disso, de todas as fases da coleção serem linkadas, gerou os mood boards de inspiração. Aqui eu vou explicar um pouquinho deles. Esse aqui é o primeiro, foi o momento do toque, do desejo, quando o amor começa a pensar com a cabeça e isso começa a florescer. Tem um olhar e tudo está muito leve ainda. Na segunda fase é a explosão da emoção. Tem a aurora boreal, as cores, as borboletas no estômago, as flores, as rosas, o florescer de tudo isso. Aí, como por escolha minha, né? Tipo, eu retratei o final disso, que é quando acaba tudo isso, a gente tá machucado, a gente quer fechar esse ciclo na nossa vida e viver, aprender a viver com ele. As cores ainda existem dentro da coleção nessa fase, porque é uma emoção, então a gente pode sentir ela a qualquer momento. Então as cores ainda permanecem nesse momento. Aí a partir desses mood board, eu tirei todas as inspirações para fazer os looks conceitos da coleção. Cada um deles foi criado uma fase do conceitos e um grupo. Aí sobre os conceitos são esses daqui. Aqui, ó, como eu tinha falado sobre a peça conceitual, ela vai trazer toda a informação da sua coleção. Ela não precisa ser uma fantasia. Ela tem que ter todos os designs que você pensou, as cores, as estamparia, o toque. Como eu estava trabalhando muito sensorial, a gente tem bastante transparência, tem bastante leveza. Esses aqui são os croquis da coleção Conceito. E cada um é uma família do momento desse tema. Aí depois disso, eu cheguei na conclusão do produto comercial, que é aquele que a gente vai vender para a fábrica, vai pôr na nossa loja. Aí esse aqui é um pouquinho sobre os conceitos. O produto final. De toda essa pesquisa, a gente chega nesse produto. Esse é um dos produtos, porque durante todo esse processo foram desenvolvidas 62 peças. Então, esses dois looks são os que mais carregavam a coleção toda.
Aqui eu falo um pouquinho do comercial e aqui é o conceitual. O conceitual, ele tá carregando todas as características que eu tinha falado antes lá. A leveza, a transparência, as cores, a estamparia. E o comercial também carrega essas características, mas ele mostra de uma forma mais sutil, que é a leveza que está dentro da camiseta, no tecido, nas cores, a estamparia. Então ele não precisa virar uma fantasia. O conceitual, ele vai trazer tipo como se fosse uma referência para o seu comercial. Você vai tirar os elementos dele para trazer para o seu comercial. Aí a gente chegou nesse resultado. Aí tem uma história também desse editorial que é a simplicidade também, que eu estava falando da minha fotografia. Esse editorial ele foi feito na sala de casa com fundo verde. A única coisa que aconteceu foi que ele foi alterado no Photoshop para o fundo preto, para ficar mais condizente com a coleção. Mas continua com a mesma simplicidade ainda, sobre o casal, contando a história da coleção, sempre contando a história e chegando no resultado que a gente quer, sem muita coisa. Aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês do desfile, como que foi. Deixa eu só minimizar aqui. Só um minuto, gente, que eu vou voltar aqui. Igor, eu acho que você vai ter que ir ali no compartilhamento de tela e aí procurar a tela que vai estar o vídeo. Ah, sim. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Aqui, achei.
Eu acho que o vídeo ficou sem som. Vou voltar pro slide, só um minuto. Voltou? Aí depois de todo esse processo, eu voltei para Rio Preto e pensei em me especializar em maquiagem, porque era das coisas que eu ainda não estava muito assim, não tinha aprendido ainda muito sobre, não estava me desenvolvendo muito. Depois do design, depois da fotografia, tudo. Aí eu falei, agora eu vou fazer maquiagem. Aí, nesse momento, durante o curso, a gente faz uma especialização de 6 meses. Foi aqui em Rio Preto, no Senac, inclusive, o curso é muito bom. Eu comecei a olhar fora do comum, daquilo que a gente estava aprendendo, e trazer mais pro olhar da moda, da diversidade. E durante o processo do curso, a gente tem um trabalho de conclusão de curso. E foi quando eu coloquei todas as habilidades de novo que eu tinha aprendido sobre fotografia, produção de moda, para traduzir uma história. E nessa história, eu trouxe pro meu trabalho, foi contando a história da cor rosa, que é uma coisa que ninguém conhece ainda, mas a cor rosa tem uma história. E aí, nesse primeiro momento, que volto de novo a pesquisa sobre como as artes, nesse momento aqui, mostrando um pouco, foi o primeiro momento que apareceu a cor rosa na história, que foi classificado como uma cor. Aí, através das artes, eu puxei todo o mood board para as cores que eu queria trabalhar e cheguei nesse resultado final, que é esse aqui, que é essa foto do de um fotógrafo amigo também, que não fui eu que fiz a foto. Eu fiz só a produção, a maquiagem, o cenário e iluminação, porque não dava para fazer tudo. Eu precisava me focar na fotografia nesse momento. Esse aqui é o Emerson. Ele traz de novo aquela coisa do gênero que eu tinha falado bem no começo, que ele volta, que ele tem esses traços mais femininos, é um menino também. E ele vem trazendo essa coisa angelical, que é o primeiro momento da cor rosa, que ela aparece na Anunciação, que é num quadro de Fran Evangélico, de 1957, 1457. Deixa eu passar a próxima. Aí aqui foi um momento quando o rosa começou a dar uma explosão na França, que foi a Madame que fez toda uma fábrica de porcelana, onde ela misturou, para chegar na cor rosa, que ainda não existia essa cor rosa, ela misturou os tons de azul, vermelho, verde, que foi onde ela chegou no rosa porcelana, que foi titulada até hoje. Eu acho que todo mundo já viu uma porcelana rosa, e foi exatamente daí de onde veio essa inspiração da porcelana rosa, que são essas daqui. E foi aqui, a partir dessas fotos, veio a inspiração das cores, que são essas que estão aqui na lateral. E a gente chegou nesse resultado aqui da fotografia, que é trazendo aquela coisa da época, onde as mulheres usavam pó de arroz, exagerava naquilo, para retratar uma forma mais conceitual sobre esse momento na fotografia, mas ao mesmo tempo atual. Aí depois desse primeiro momento, que foi a rosa porcelana, foi a cor da carne. É o momento onde teve o boom dos artistas, dos pintores, começar a retratar a, as mulheres nuas, fazer retratos mais de pessoas nuas, que foi onde eles mostraram mais ainda a cor da carne, que é aquela coisa do tom de carne, de pele, que eles estavam usando no momento. Aí a gente chegou com os quadros de inspiração, que é o Vênus Orbino, do François, Nascimentos de Vênus, que é muito famosa também. A partir desses quadros a gente traz as cores, a tabela de cores também para trabalhar dentro da foto. E ao mesmo tempo que a gente tem todas as cores aqui, não dá para usar todas as cores na maquiagem, senão vira uma maquiagem artística. Como era uma maquiagem social, o que eu consegui trazer para dentro dessa maquiagem é a modelo, que tem o cabelo rosa,
as cores da maquiagem, o fundo da foto e a iluminação. A gente conseguiu agregar tudo isso e traduzir a história que a gente queria passar, sem muita coisa, sem colocar muito elementos. Aí depois desse modelo da cor da carne, começou a aparecer o rosa choque, que foi a primeira estilista, a Schiaparelli, que usou a cor rosa, porque antes ninguém gostava do rosa, achavam um absurdo usar a cor rosa. E ela era amiga do Dali, então ela fazia umas coisas muito loucas, que era isso, tipo, é pirar, e ela começou a usar a cor rosa choque em todas as suas roupas. E foi nos anos de 1920, naquela época que as pessoas estavam mais extravagantes. E a gente usou, tipo, a temática do ano, com a cor dela e o styling que ela usava naquele momento, né? Para trazer isso para dentro da nossa fotografia também. E aqui volto a mostrar de novo a tabela de cores. Tem o preto, o vermelho, que são cores tipo derivados que não tem nada a ver com rosa. Mas o preto ele faz composição das cores dentro da cartela de cores com o rosa choque. E o vermelho ele é um derivado do rosa. Então a gente conseguiu jogar isso tudo dentro da fotografia e traduzir isso para fotografia de moda, que é a fotografia de beleza nesse momento, né? Depois de toda essa parte de estudar a fotografia, a maquiagem, o design de produto, eu comecei a trabalhar com figurino e cenografia. Aí foi um momento que eu comecei a expansão da minha criatividade. Porque trabalhar com cenografia e figurino é uma coisa, tipo, que você tem que pôr sua cabeça para funcionar todo o tempo e fazer isso acontecer. Porque na maioria das vezes a gente não trabalha com tecido realmente que é tecido. A gente trabalha com muita coisa que é de papel, que é de plástico. A gente tem que fazer isso virar roupa. Aí eu vou mostrar um vídeo bem rapidinho aqui, para vocês entenderem um pouquinho do tipo de figurino e cenografia que eu trabalhei durante esse tempo. Eu vou voltar lá, deixa eu ver se eu consigo aqui, rapidinho. Eu acho que... Aqui, peraí. O vídeo tá sem som, porque eu não sei, não consigo passar o som. Mas eu vou voltar aqui para vocês verem. Isso é uma campanha de Natal de um shopping. A gente trabalhava muito com um evento. Então a gente fazia muita chegada de Papai Noel, teatro musical, teatro, aniversário. Então todas essas partes de figurina a gente produzia isso. Tudo que tá usando o Papai Noel, os Minions. Isso era tipo, o tipo de produção que a gente fazia. Faz até hoje, na verdade, né? Ó, deixa eu ver, vai passar um pouquinho mais pra frente. Essa produção é minha, de Natal. E trabalhar com figurino é uma coisa muito legal, porque a gente começa a ter o contato muito mais próximo do que o seu design pode fazer, entendeu? Tipo, a gente tem aquele sensorial para ver o que realmente, tipo, isso tá acontecendo. Porque nessa parte de figurino para teatro e para espetáculo, a gente começa a ver a pessoa de frente, assim, tipo, nossa, a minha roupa tá fazendo a pessoa sentir alguma coisa, ou a ver isso. Eu vou voltar pro coisa, só um minutinho. Aqui. Voltou. Voltou? Aí, nesse vídeo que já mostrou, aqui tem um pouquinho das fotos. Olha. Como eu tava falando, que figurino é uma coisa que a gente tem que pensar muito, cansa, porque a gente trabalha com material que a gente não tá acostumado a trabalhar, que a gente sai da moda lá fazendo tecidinho, e a gente vai trabalhar com materiais que não são materiais. Aqui eu vou mostrar um pouquinho, ó. Aqui são bolas de Natal, EVA. Aqui, ó, são caixinhas de presente, EVA também, muito brilho, muito glitter. Eu saí do trabalho cheio de brilho, ia dormir com brilho. Essa bola aqui, ela é inteirinha de isopor. Foi, tipo, tampada pra caber uma pessoa dentro.
é uma coisa bem legal que a gente começa a criar. Eu acho que é um momento que a gente tem que trabalhar mais a criatividade e se expandir. Aí depois disso a gente começou a fazer mais produções para musicais, mais locais aqui de Rio Preto. A minha primeira produção foi essa aqui, pro Avatar. Foi o primeiro momento que eu consegui fazer tudo, tipo, juntar todas as características que eu queria de design, que foi desde a estamparia, que tá no macacão, os adereços e a maquiagem. Foi tudo pensado nesse momento para chegar nesse resultado final. Esse aqui também, vou mostrar um pouquinho para vocês como que o meu croquis, na minha forma de desenvolver o desenho. Aqui é o croquis e aqui é o desenho pronto. Aí volto a falar sobre os materiais não materiais, ó. Aqui é EVA, aqui é um dublado, aqui tem uma tela C, aqui é EVA também na cabeça. Então a gente começa a misturar isso para expandir a nossa criatividade e mostrar outras formas de desenvolver um produto. Esse aqui foi a gente fez pro Patinho Feio também. Aí volta aquela coisa de inspirar, né? O momento que a gente pensou no Patinho Feio foi no Castelo rá tim que é a primeira referência que veio na cabeça, que é as patatitas do Castelo rá tim os passarinhos. Aí a gente trabalha com muita pena. Acho que o legal disso é que vai expandindo, porque é material que você nunca trabalhou na vida. Tipo, eu achava incrível isso. É que eu vou mostrar um pouquinho como que é o processo ao contrário que a gente tinha de criação na parte de figurino. Esse aqui é um moodboard criativo. Esse é o nosso moodboard criativo. Então, como a gente tinha muito material, muita coisa que a gente às vezes nem usava, a gente formava, juntava tudo isso para a temática da qual a gente queria, fotografava, depois pensava, agora a gente vai criar os croquis e depois vai desenvolver os elementos, as peças prontas, vai desenvolver as peças, né? Aí esse aqui é o momento que a gente para juntar todos os materiais que a gente tem disponível, desenha, aqui tem alguns desenhos, junto com esses materiais, textura, cores, e depois a gente chega no resultado final. Então, tipo assim, é um processo, tipo, muito ao contrário do que a gente está acostumado na viver nas fábricas. Porque na fábrica, primeiro a gente faz uma pesquisa, depois a gente procura o material, depois desenha, depois produz. A gente faz o processo tudo ao contrário na parte de criativa de figurino. Que eu acho que isso é muito legal, que dá uma expansão também. Aqui são mais uns trabalhos que eu fiz durante esse momento de cenografia e figurino. Na maquiagem também, adereços. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a pandemia, que foi o momento que a gente acabou chegando aqui, né? Eu vou falar com a Isa, vai abrir pra gente fazer as perguntas. Igor, maravilhoso seu portfólio. E a gente vê que a ideia da coleção está em tudo, né? Até no figurino, a gente consegue identificar as famílias, né? Os mesmos tecidos, os mesmos elementos, muito interessante. E como é legal a gente poder saber fazer um pouquinho de cada coisa, né? Ou ser profissional igual você, e a gente conseguir passar nossa ideia total, nossa visão total do que a gente está criando. Muito obrigada por passar seu portfólio para a gente. Obrigado, imagina. Bom, Isa, então, você quer que eu feche a tela? vamos deixar aberto para mostrar suas máscaras. Tá, eu vou voltar pra lá. Então, a ideia de te chamar foi porque eu também já estava olhando o seu trabalho ali de longe, né? A gente às vezes se afasta, mas estamos aqui juntos pelas redes sociais. E o pessoal está bem encantado, eu também estou muito encantada e orgulhosa do seu trabalho das máscaras, né, inclusivas. E aí, com a pandemia e com essa crise que a gente está entrando, né, com o isolamento social também, muitas fábricas e a moda, né, as fábricas, a gente está tendo bastante recessão, ou tem gente que está em casa, não tem que produzir, né? E como que a gente se renova? Como é que foi para você isso? Como é que você se reinventou nessa fase, nesse momento? Olha, eu falar a verdade, foi bem difícil no começo. Porque daí eu trabalhava com uma coisa que eu tava, tipo, de contato com o público a todo momento. E eu precisava estar com esse contato. Aí a hora que eu falei, gente, agora eu vou ter que ficar em casa. Daí foi um momento, assim, meio difícil mesmo. E minha mãe começou a falar assim, ah, Igor, por que você não faz umas máscaras? E foi assim, ai, mãe, máscara, mãe. Eu tô aqui um tempão
tempão fazendo figurinha, agora eu vou fazer máscara. Eu falei, tá, vou fazer. Aí foi o momento que eu comecei a pensar, tipo, dentro de casa mesmo, o que que tava acontecendo. Que a minha mãe comprava máscara e falava, nossa, isso aqui tá incomodando várias coisas que incomodavam. Aí eu comecei a estudar, tipo, ver o que que tava acontecendo nessas máscaras que tá incomodando pra fazer a minha pra não ter esse problema. Aí eu cheguei num protótipo meu e consegui fazer e foi dando certo. Aí eu fiz pra amigos, aí foi, vários quiseram comprar. Aí daí eu parei um tempo e falei, não sei ainda se é isso que eu quero continuar fazendo, que eu acho que tá faltando alguma coisa. Aí fui vendo um relato dessa minha amiga, a Emily, dos Mãos que Rompem o Silêncio, que eu comecei a falar com ela, que ela mostrou um relato de uma pessoa que ela é surda, que ela estava tendo muita dificuldade para se comunicar com as pessoas na rua. E foi um momento que eu fiquei assim, meu Deus, tipo, a gente consegue se comunicar porque a gente tem a voz e a máscara não impede isso. E ela, tipo, não tá conseguindo fazer uma coisa simples, que é ir no mercado, porque é o único lugar que a gente tem necessidade de ir no momento. Então, se ela não consegue se comunicar, tipo, tá difícil, né? Tipo, é triste isso. Eu me senti, tipo, muito assim, preciso pesquisar, fazer alguma coisa. Aí foi o momento que eu fui pesquisar para saber o que estava acontecendo em questão disso. Se já tinha acontecido isso. Aí eu falei, vamos lá. Aí eu achei uma menina dos Estados Unidos, Ashley, o nome dela. Ela é estudante de comunicação e na família dela tem surdos. E ela fez uma adaptação da máscara cirúrgica com plástico transparente também. Eu falei assim, olha, tem uma solução. A gente pode tentar fazer. Eu falei para essa minha amiga, eu vou tentar fazer o protótipo. Aí eu passei a noite inteira, tipo, costurando e pensando até qual a melhor forma de chegar. Aí foi o momento que eu acabei chegando nesse modelo aqui, que foi com a transparência. Esse foi o primeiro que eu fiz de todos. Aí, a partir disso, como ela é tradutora de Libras, ela tem um público muito grande de surdos, pessoas que estão interessadas em aprender Libras. Ela postou nas redes sociais dela, explicando sobre a máscara. E aí, depois disso, deu um boom enorme. Aí foi que eu não tive mais paz na vida, eu falo. Que daí eu falei, meu Deus, eu fiquei muito assim, tipo, meu Deus, por que que eu fui inventar, né? Porque agora eu vou ter que fazer tudo sozinho, vou ter que fazer o dobro agora. Porque eu já tava vendendo as normais, que tava com demanda grande, e tava vendendo a inclusiva agora também, porque começou a pedir. Aí foi quando a gente foi chamado para dar uma entrevista pra Record, que eu acho que todo mundo viu também já, que é essa entrevista aqui. Que foi um momento muito legal que, tipo, não mostrou na câmera. Que foi atrás da câmera, quando as moças. São duas diretoras da Associação de Surdos de Rio Preto. Elas chegaram em casa com a máscara comum que a gente está acostumado a usar. E eu saí na rua, tipo, para receber elas com a minha máscara inclusiva. E eu não falo Libra, gente. Eu falo, tipo assim, eu sei fazer algumas coisas, sei me comunicar bem pouco, mas não igual elas. E elas começaram, tipo, a entender o que eu tava falando só com a leitura labial. E eu achei, tipo assim, incrível, porque a gente conseguiu se comunicar e eu não conseguia se comunicar com ela porque ela ainda tava com a máscara tampada. Aí a hora que eu dei a máscara pra ela, uma máscara inclusiva pra ela, e ela colocou, ela falou assim, nossa, tipo, mudou minha vida. E elas já sabiam já do acontecimento dessa máscara já. Porque não é novidade, eu não desenvolvi, eu não criei uma máscara, mas eu desenvolvi a partir do modelo da menina estudante de comunicação nos Estados Unidos. E elas ficaram muito felizes. E acho que quando a gente faz uma coisa que a gente está se propondo a fazer para mudar a vida de alguém, eu acho que isso dá mais conforto ainda. Aí foi quando a gente saiu no jornal. Aí depois a gente teve uma menção honrosa em Rio Preto, na Câmara Municipal, sobre as máscaras inclusivas. Por a gente estar fazendo uma coisa que ainda ninguém se propôs a fazer e ainda ajudando as pessoas com isso durante uma pandemia. E eu também fico muito, assim, assustado, porque eu nunca saberia que eu ia virar notícia numa pandemia. No meio de uma pandemia, eu fiquei, gente, tá todo mundo falando meu nome agora. Aí foi depois que a gente saiu no Diário da Região também, que foi outro boom que começou a gente procurar. A gente chegou já em médico, enfermeira, fonoaudióloga. Tem muita fonoaudióloga usando essa máscara, porque elas conseguem comunicar melhor com o paciente. Então foi indo. A gente chegou, tipo. Aí hoje a gente vende bastante até.
mas ao mesmo tempo a gente está doando máscaras. Então a gente está ligado isso com uma ação para poder ajudar as pessoas também. Não está só ligado ao comércio. E foi nesse momento que eu pensei em me reinventar. Tipo, foi isso que me deu esse reinvento de a gente estar nesse isolamento social dentro de casa por muito tempo. Eu precisava colocar a mão na massa, fazer alguma coisa. Mas Igor, você virou notícia porque no meio de tantas coisas que a gente está vendo, né? A gente transformar a moda num ato social igual você fez, tudo bem que a ideia inicial não foi sua, né? Mas você se Sim, adaptou para sim, o que a gente precisa no nosso ambiente aqui. Então, isso dá esperança para gente. É muito sim. interessante a gente olhar a moda desse jeito, né? A proposta da moda inclusiva é maravilhosa. Olha aí, o tanto de gente que poderia ter tido essa ideia, essa iniciativa e não teve o start que você teve. Sim, Essa é uma característica que a gente que trabalha com criatividade e moda, a gente não pode perder nunca, né? Que é a iniciativa. A gente ir lá e fazer, tentar um novo. Às vezes a gente tenta, igual você falou, tentei sem nenhum tipo de pretensão de fazer sucesso, nunca esperei por isso, né? Mas é aí que a gente chega, porque a gente está alcançando uma pessoa que precisa e que não é visualizada, né? Não tem um espaço de fala. E, nossa, muito bonito. Eu achei maravilhoso. Eu fiquei assim encantada. Falei, ó, que lindo, que maravilhoso. Parabéns, tipo, muito parabéns. Fico muito obrigado. feliz com tudo isso. E eu acho que a gente pode até começar a falar um pouco agora como a gente vai ver a moda daqui para frente, né? A gente fez É, uma reunião sábado, eu e o Igor, e a gente estudou bastante sobre o reporte mensal da Renata Branches, né? Que é aquela pesquisadora que eu sempre falo para vocês, do Criável. Você tá com a pesquisa aí? Você quer que eu abra aqui? peraí. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Só um minuto. Deixa eu beber uma aguita. Peraí que eu vou abrir aqui, Isa, pelo Canvas. Qualquer coisa eu tenho ele aqui também. Compartilha aí, que eu acho que vai ser mais fácil. Tá, deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil pra gente. Enquanto isso, vocês vão pensando aí o que vocês vão perguntar pro Igor. Terminando essa parte, a gente já vai pro bate-papo, tá? Eu tava vendo também sobre a forma de consumo depois da pandemia, Isso. que ele Também tá muito ligado também nessas tendências que a gente vai ver. tá visualizando aí? Sim, Então, a gente estudou sobre esse reporte do Criável CAPES, né? Que é a da pesquisadora que eu falei, da Renata Branches. E eu acho que as suas máscaras têm muito a ver também com isso. Porque agora, mais do que nunca, a gente está lidando com o nosso emocional na moda, né? Então, a gente está procurando, por exemplo, os loungewears, né? Que são as roupas de trabalhar e ficar em casa, que são como se fosse um pijama, só que com uma cara mais chique, né? Só que esse pijama já não é só um pijama simples, é um pijama que tem uma textura, tem o sensorial que você falou no seu TCC. Isso não conforta só o físico, né? Conforta também os nossos sentimentos. Como é que você está linkando isso com essas pesquisas que estão saindo? então, por conta dessa parte sensorial, que a gente tá nessa textura, tem um porquê da gente estar usando essa roupa, entrou também as novas formas de consumo, que são os consumidores que estão procurando a peça com um porquê. Ou Uhum. aquela peça que está sendo produzida pelo pequeno produtor. Tipo, a gente vai começar a valorizar agora quem está produzindo à nossa volta. Não quer dizer que a gente vai parar de comprar das grandes marcas, mas a gente vai começar a ter um olhar sobre quem está do nosso lado. Os nossos amigos, aquela pessoa pequena que está começando o seu trabalho dentro da moda. É aquela ideia do Fashion Revolution, né? A gente estava comentando,
E todo mundo pensou que era uma coisa muito, muito adiante e, de certa forma, ser totalmente aceito aquela ideia por todo mundo, talvez esteja distante, mas o pessoal já começa a entender que alguns conceitos que antes a gente julgava impraticável, né? Tipo, olhar para o pequeno consumidor e realmente ver ali, olha, essa pessoa está gastando mais do que o normal, mas olha o conforto que ela está me trazendo na roupa, olha o bem que eu estou fazendo diretamente para ela, eu consigo ter esse contato. A gente já consegue ver, né? Sim, tipo, girar a economia, né? Do nosso bairro, da nossa cidade. Pensar como forma de economia de girar isso. Que agora a gente vai viver um momento de compra e venda muito diferente do que a gente está acostumado, né? Que é tudo muito virtual, a gente vai ter que estar ligado nesse virtual a todo momento, igual a gente está aqui agora, fazendo uma Uhum. reunião virtual, porque a gente não está podendo ficar próximos um do outro. Vai ser um momento de rever sobre o consumo e sobre a moda. Eu estava vendo aqui a imagem do edredom e lembrando, né, que tipo, no loungewear que a gente estava acabando de falar sobre os tecidos e sobre o conforto, que isso também deve estar muito ligado ao isolamento, né, que a gente sente falta das pessoas, né, então a gente precisa ser reconfortado de alguma forma, é um abraço, né, em forma de roupa, a Sim. gente pode falar. Aham. E aí a gente também tem ali um tópico falando sobre o conectando mente, corpo e espírito, que também me lembra o seu tema de TCC, né, que a gente está falando sobre a emoção, como você transpôs isso para roupa e linkou tudo, né? Isso já é uma tendência que vem, né, há algum tempo. A gente até falou sobre o Inspira Mais, que é aquela feira que eu sempre conto para vocês que tem todo ano. E a tendência faz 2 anos, é um ano, que é sobre o Zen, né? Sobre a Sim, 2 anos. sustentabilidade, o emocional e como isso tudo já vinha vindo na moda, que a roupa não é só uma peça de roupa. A roupa, hoje em dia, é uma emoção. É o que a gente quer passar, é o que a gente quer sentir usando. Acho que, no momento, inclusive, é muito mais sentir usando do que passar, né? Porque a gente não está sendo tão visto pelos outros. A Sim, moda é muito... a Pode roupa falar. começa a ter história, né? Isso é uma história pessoal, já não é só uma vitrine. Mas aí também tem a parte ali, as duas últimas partes, que a gente estava falando também na nossa reunião de sábado, sobre como as roupas de sair de casa, elas também estão mudando, né? Porque não é mais uma roupa, não é mais uma peça simples, é uma peça que ela tem que ter multifunções, ela tem que ser utilitária, ela tem que ajudar a gente nesse campo de batalha, vamos dizer assim. Tem até É, várias tendências que são militares, né? Mas são militares com cores diferentes, né? Deixa eu aqui achar pra gente. Que a gente falou do conf, ó, das famílias, dos pijamas combinando e tudo mais. é que volta aquele momento do consumidor ecológico, né? Que a gente tem uma peça utilitária. Nessa peça utilitária, a gente vai carregar tudo que a gente precisa dentro dela. E na volta que a gente precisa lavar ela, vai ser a única peça que vai ser lavada. Tipo, não vai precisar lavar toda a roupa. Uhum. E por isso também a gente precisa pensar na qualidade do tecido, né? Porque tem que ser um tecido que aguente muitas lavagens. É, que agora é o momento que vai entrar a moda com qualidade, né? O consumidor vai começar a comprar aquilo que dura. Porque a gente Exato. tá na crise, a economia tá pequena e ninguém vai querer comprar um produto que gira rápido, que nem tem na fast fashion, que estava acontecendo antes, né? Exato. Achei muito interessante as cores. Porque a gente vai desde o terroso, né? Que a gente, sei lá, se a gente for pensar em filmes, igual a gente tem um grupo de TCC que vai falar sobre a utopia. E a utopia pensando já na ideia da pandemia que a gente está vivendo, né? E aí nas referências tá lá Mad Max, né? Que é o quê? Tons terrosos, né? A gente vê aqui na paleta, mas ao mesmo tempo tem o neon ali, tem o Sim. branco, Aham. tem aqui o holográfico, né? Que chega de unicórnio, agora vamos para um utilitário de holográfico. É que o holográfico vem com essa ideia da conectividade, né? Aquela coisa, tipo, Certo, super nova, moderna. exato. E tem os utilitários, que é uma peça que são várias, né? Então, em vez de ter duas peças, eu gastar dinheiro em duas peças, eu vou gastar dinheiro em uma peça que tem, Se assim, um, transforma em um duas. caimento, um tecido legal e que eu consigo usar de várias formas diferentes. Então, eu acho que esses são realmente 5 tópicos. Deixa eu ver se alguém ligou. 5 tópicos, mas
Pera aí, deixa eu ver quem tá com o foninho ligado. Eita. Perdi o fio da meada aí. Me ajuda. A peça multifunção. Isso, a peça multifunção, que a gente não quer mais várias peças. É como se fosse o armário cápsula. Eu acho que agora é a hora do armário cápsula aí, né? É aquele momento que a gente compra uma peça-chave, que a gente sabe que vai usar ela pra tudo quanto é coisa. Como se fosse a camiseta branca, que a gente usa ela com tudo. Exato. Mas nessa ideia de design, eles trazem, tipo, a peça que desmonta, né? A peça que vira colete, a calça que vira short. É aquela peça que vai desmontando e virando várias outras. Porque a gente vai voltar àquela coisa, né? A economia. A gente só tem dinheiro pra comprar essa peça. Se essa peça virar quatro, melhor ainda pra gente, né? Exatamente. Acho que a gente pode abrir então para as perguntas. O que você acha? Pode ser. Beleza, então quem quiser perguntar já pode ir desligando aí o microfone ou dando um oi aqui no chat que a gente vai vendo quem vai perguntar. Vamos, gente, perguntar pro Igor. O Igor não sou eu, que fico falando ok, ninguém me responde. Ô, Igor, você pretende expandir os seus negócios de máscara? Fazer alguma outra coisa agora nesse momento? Então, eu tô agora entrando no processo de marca agora. Vamos ver o que vai sair daqui a alguns meses. Ninguém vai perguntar nada pro Igor. A gente vai liberar ele sem ninguém perguntar. A gente vai ter uma atividade depois, viu? Pergunta de novo, Vitor, nas suas palavras, que a gente fala outra resposta. O Vitor tá falando que eu fiz a pergunta dele. Ah, Boa noite, Igor. Eu sou o Vitor, que a Isa acabou de falar. Coloquei na roda. Então, né? E eu gostaria de saber como você pretende expandir isso? Como você pretende continuar? Nossa, como ela perguntou se você pretendia, mas como você pretende? então, a máscara foi um insight, né? Eu acho que vai Aham. durar muito tempo. Eu vou ter que continuar fazendo, porque isso vai durar muito tempo. Mas pensar em outras modelagens da máscara. Mas eu quero trazer toda essa pesquisa de novo que eu tive, que eu mostrei para vocês, para minha marca, fazendo uma marca cápsula de slow fashion, pensando no que vai acontecer agora depois dessa pandemia, trazendo o design mais enxugado, pensando no que vai ser o próximo produto que eu possa vender daqui para frente. Uhum. O Vitor, que tá falando com você, ele faz cosplay, né, Vitor? Faço. Ah, legal. Eu Eu trabalhava com acho. figurino. Eu acho que Pretendo trabalhar futuramente com figurino também. Olha, então, depois manda o arrasa, seu porque olha, portfólio, Vitor, pro Igor, que ele vai gostar de ver. figurino é uma Portfólio não tem coisa que quase eu amo. nada hoje em dia. Mas eu acho que isso é uma outra área que vai crescer, porque as pessoas estão querendo sair da realidade, né? Tanto que Sim. os jogos de videogame, porque a gente sabe que moda não é só a roupa, né? A moda é o comportamento. Então a gente tem que estar ligado na economia, no comportamento, em tudo, na política. Sim, E aham. muito, o que tá tendo um boom tão grande no consumo de jogos online, né? Gente, tem até blogueira de maquiagem, que tá Uhum. jogando jogo agora, que tá convertendo o canal para jogo de coisa, porque não tá dando conta do Uma momento. coisa legal que saiu sobre o novo consumidor é que ele é conectado, ele tá muito conectado. Então a gente vai ter bastante lojas de realidade virtual, a gente testando em casa a roupa sem precisar ir na loja. Então esse consumidor não vai ter mais paciência para ir numa loja comprar. Porque a gente tá Exato. tudo aqui conectado. Então, tipo, é um momento que a gente vai sair da nossa realidade mesmo, que a gente tava vivendo antes. Aprender a se adaptar, né?
Eu acho que o cosplay, a fantasia é uma coisa que tá voltando também. E a moda digital, né? A gente já vinha com aquela ideia dos filtros, do Instagram e tudo mais, porque a gente está usando de um produto, só que agora um produto virtual, né? Igual a Sim. gente aqui, que estamos aqui numa sala em Nova York, ó, que na verdade isso não é uma sala em Nova York. A Bárbara tem pergunta, abre o áudio, Bárbara, para você falar com ele direto. Pode ser? Obrigado, Vitor. Por nada, eu que agradeço. Obrigado pela atenção, Igor. Imagina. Oi, Igor, eu sou a Bárbara. É muito legal tudo que você apresentou sobre o seu trabalho, parabéns, é uma inspiração para a gente que está estudando. E eu queria falar assim, algo que eu me interessa é pela moda sustentável, pelo upcycling, né, pelo slow fashion. Eu queria saber, assim, o mercado de Rio Preto, porque a gente percebe que Rio Preto é muito voltado para modinha, fast fashion. A gente vê as experiências das nossas professoras, que elas trazem a realidade. Quando a gente vai falar disso, Rio Preto não tem essa visão, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a gente tem agora, né, uma previsão para 2022, até 2022, do mercado ecológico, né? Que a gente vai começar a pensar sobre o mundo agora. Eu acho assim, se Rio Preto não tem, por que que alguém deveria fazer? Alguém tem que fazer. É o que eu penso, tipo, como qualquer pessoa que tá criando. Tipo assim, Rio Preto não tem mercado? Então tá, eu vou fazer o meu mercado. Eu acho que falta essa atitude, é por isso que a gente não vê muita coisa voltada para isso. Uma que o mercado de moda ecológica é um mercado muito caro para produzir, questão de produção. Então, nenhuma marca quer produzir isso agora, principalmente aqui no interior de São Paulo, porque eles querem saber do produto rotatório, que vai girando e vendendo muito rápido para eles, porque é isso que tem importância. Mas eu acho assim, se é uma coisa que você se sente apta a fazer e sente vontade de ter, comece, tipo, do pequeno até você chegar onde você quer chegar. Porque se não tem Rio Preto é porque tá faltando mercado. E quando você entrar no mercado, aí você vai começar a ser reconhecida pelo que você tá fazendo. Acho que falta isso mesmo. Eu acho que em termos de confecção, se a gente fosse tratar do que está acontecendo agora, o que eu vejo o movimento é o pessoal diminuindo o que eles iam fazer como coleção mesmo e pegando a parte de EPI, né, que é o que a gente vai precisar no momento. Então, tem as costureiras e o Igor e várias outras pessoas que estão fazendo a máscara caseira, mas também tem as empresas com vários funcionários, considerados até grandes, que estão pegando também a máscara para fazer, a máscara, o jaleco. Então, existe também esse movimento dentro da confecção. E peças, tipo pijama. A gente tem uma aluna no terceiro módulo que agora ela tem uma fábrica de pijama e agora ela tá achando de vender pijama, né? Então, é nichado o momento, é bem nichado. Eu acho que vai começar a ter espaço para todo mundo, né, agora. Que a gente tem que aproveitar esse momento para mostrar o que a gente sabe fazer. Porque é o momento que todo mundo tá vendo que a gente sabe fazer o que a gente quer fazer. Que ninguém tá, tipo, disperso agora, né? A Mari queria saber um pouquinho mais sobre moda de gênero. Abre o microfone, Mari, pra gente saber o que você quer saber certinho, desenvolver uma conversa. E a Agatha falou que o TCC dela, que é isso que eu falei para você do pós-pandemia, que ela queria que falasse um pouquinho mais sobre o tema. Eu acho que é um tema que, quando vocês falaram, eu falei, pelo amor de Deus, vocês têm que escrever um livro, vocês têm que criar personagens. Eu já queria sentar e fazer junto, Igor, você sabe, né, como é que é. Você sabe. Eu amo também. E aí eu tava falando que você pode, não precisa ter vergonha não, Mari, a gente tá tudo em amiga aqui, só tá gravando só. E que eles podem ir pra qualquer lado, sabe? Pode ir pra um lado mais sombrio ou pode ir pra um lado mais colorido, tipo do videogame. Eu quero o escapismo, né? A gente já teve momento de escapismo em outros momentos da história. Na verdade, a gente já viveu tudo, a gente não, já, o mundo já viveu tudo que a gente tá vivendo no momento, né? Se a gente olhar pra história, a gente consegue entender bastante do que tá acontecendo, politicamente, psicologicamente com as pessoas e tudo mais.
Fala, Mari, o que você queria saber sobre o gênero? A Mari, num trabalho, vou expor, já que você não quer falar, Mari. Eu acho que era melhor você falar. Ela estava fazendo uma marca, né, sem gênero, as roupas, né? O Vitor também, né, Vitor? O Vitor Correia. E aí, acho que você queria saber o quê? Como que é a venda, como que é produzir, como é criar, qual parte? Voltei, apareci. Aí, Então, como a Isa disse, num projeto meu que solo, que ela pediu pra gente criar marca, eu tava fazendo uma marca voltada pra moda sem gênero. Aquele negócio de não existe roupa feminina nem masculina. E aí eu queria saber como é produzir, como é criar, como é o mercado em relação a esse tipo de moda, de franquia. Então, eu acho que o primeiro passo de moda sem gênero é você pensar nos dois gêneros, que existem os dois gêneros, e fazer uma roupa que não tá, tipo, neutralizando o gênero. Porque é isso que vem muito acontecendo. Tipo, não sei se vocês já viram o caso de C&A, Zara, Renner. Fizeram uma coleção sem gênero e a coleção era inteira cinza, preto e branco. E sem na minha personalidade, pesquisa, né? exatamente. Na minha pesquisa, esse tipo de público, ele busca personalidade na roupa. Ele não quer saber se é uma mulher ou um homem que tá vestindo a roupa. Ele quer a personalidade na roupa. Então, tipo assim, se você for pesquisar o seu público-alvo, você vai atrás dele e pergunta o que ele gosta. Porque é a forma que você vai conseguir desenvolver o seu produto. Você faz a pesquisa pela internet, joga pros seus amigos, se ele usaria uma roupa que ele encontra no departamento feminino. Foi um dos pontos que eu comecei a pesquisar, tipo, sobre o meu desenvolvimento de produto. Se a pessoa procuraria uma roupa lá no departamento feminino, se ela faria isso. Porque, tipo, eu faço isso, entendeu? Pra chegar no resultado de tipo de produto que eu quero. Então, eu acho que o ponto inicial de um produto sem gênero, que todo mundo fala que é meio difícil ter um produto sem gênero, porque os corpos são diferentes, a gente tem coisas. A mulher tem peito, o homem tem ombro grande, vai mudando. Mas você consegue adaptar na questão de cores, forma, tecido, estamparia, porque eu acho que é o que você vai chegar no produto sem gênero, que você quer chegar. Mas agora, em questão de modelagem, a gente pode ousar mais ainda do que a gente já tem, né? Mas eu acho que o primeiro ponto é não fazer uma roupa preta e branca, Exato. cinza, sem nenhuma identidade, porque é o que vem muito acontecendo. Até porque se a gente for pensar em público-alvo, né, não é um público-alvo conservador que usaria os tons neutros, né, que compraria essa roupa. É um público mais jovem. Tem sempre, sim, os cuidados que a gente tem que ter com as modelagens, igual. O gancho tem que ser um gancho X que caiba na mulher e no homem, porque existe, sim, essa diferença na modelagem. Então é importante a gente saber bastante sobre modelagem para decompor Sim, esse molde, né? Mas eu também percebi isso do neutro, né? É um medo, né? Mas eu acho que já é um passo de ter, que antigamente isso era não tipo. existia, né? É igual os manequins de plus size agora que tá tendo, que a Nike foi e falou, tá, eu tenho que entender que sim, o plus size também faz atividade física, isso tem que estar na minha loja, isso tem que estar representado, né? Então é um passo. Eu acho que tende a acelerar algumas coisas no mundo da moda agora. Até eu vejo que o pensamento, igual a gente estava falando sobre olhar para o regional, olhar para o nosso país para tentar ajudar na economia, tem aquela hashtag feito no Brasil, né? Que é uma hashtag da moda e que tem bastante gente usando isso de forma errada, né? Que chega a ser de forma xenofóbica e que eu acho que Sim, até chegar nesse pensamento de que ok, a gente defendeu o nosso, mas tem que ter, sim, esse limite de respeito mesmo, né? De noção. Talvez demoraria mais. E agora não, já tem gente ligando aqui, ó. Ok, que é feito no Brasil, mas eu tenho também os meus princípios e a minha ética. Eu acho que as coisas tendem a acelerar, assim como a tecnologia vai ter que acelerar bastante agora, né? Então, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu vi da pandemia sobre a tecnologia, que depois eu fiquei pensando muito sobre isso na roupa e sobre os tecidos inteligentes também, que eu acho que vai ter um boom aí de tecido inteligente, que, por exemplo, quando você pegar no elevador, agora você não precisaria ter que tocar, né? Porque o contato é que faz o vírus se
propagar, que tanto teria que ser alguma coisa tecnológica, sei lá, reconhecer a face, alguma coisa do tipo, dedo, mas sem tocar. E aí, como é que isso vai vir para a roupa? Fiquei pensando muito sobre os tecidos antibacterianos, os tecidos térmicos, porque eu trabalho com fitness, né? Então, a gente trabalha com uma Sim. parte desse tecido. Então, eu acho que isso vai vir novidade também. Acho que a moda vai seguir o caminho da tecnologia e se adiantar. E eu acho que o gênero também vai entrar nessa. O gênero vai entrar junto com a tecnologia, né? Que a gente começa a crescer junto. Mas é aquela coisa que a gente começar a olhar mesmo o que está acontecendo em volta para criar um produto. Ó, já linkei com uma outra coisa aqui. Eu falei para as meninas assistirem uma série, não sei se você já viu, chama Years and Years, da HBO. Não. Assista, depois me lembre de te mandar. Que Eu lá já assisti, é muito boa. não sei se é o momento de todo mundo assistir, né, Bárbara, que dá um pânico. Mas é meio que o que está acontecendo. Tem um boom do conservadorismo político, enfim, e aí vai passando os anos. E aí tem uma época que uma menina começa a falar e você pensa que, nossa, está numa crise de gênero, né? O spoiler. Vocês fingem que não houve spoiler, mas assiste que tem mais coisa. E não, a crise dela já não era nem se ela gostava de homem, se ela gostava de mulher, se ela era mulher, se ela era homem. Não, ela queria se tornar um ser tecnológico, ela queria se tornar não é nem robô, é uma inteligência artificial, entendeu? Aí eu fiquei pensando, olha, para onde estamos caminhando realmente? Você precisa assistir essa série, Igor, você vai Eu ficar vou pirado assistir. igual eu Me fiquei. manda. Mando, Então, mas mando sim. que nem a. Quem foi que fez a pergunta aquela hora? Não sei seu nome. A Mari e a Agatha. A Agatha A falou do Mari. tem a Mari falou do gênero. A Mari. Quando eu fiz a pesquisa para chegar num produto, o que tinha mais, assim, questão do público, eles buscavam, tipo, identidade. Eles não buscavam nem que, tipo, a peça era feminina ou masculina. Era, tipo, a identificação com a peça. E na maioria das vezes era aquela coisa, tipo, de não neutralizar o gênero. A gente tem que ter o rosa. Tipo, eu mostrei na minha coleção, tipo, tem muito rosa. Tipo, é uma coisa que, na história, o rosa era uma cor masculina. E hoje a gente coloca o rosa como uma cor feminina. Então, tipo, é umas coisas que a gente buscar na história também, sobre as cores, o gênero. Você vai começar a entender mais um pouquinho sobre como que é fazer a moda para gênero ou sem gênero. É bem legal, tipo, você pesquisar sobre isso, você vai chegar num produto legal. Também acho. Então, eu tinha dado uma pesquisada sobre isso e realmente o que eu mais vi assim eram roupas mais no tom de preto, branco e cinza, e que foi uma coisa que me incomodou muito, porque o que eu queria fazer era chegar em tons coloridos, mas em tons pastéis, porque assim, é uma coisa que eu gosto, mas misturar e diversificar, ter cor de qualquer forma, mesmo que seja uma cor mais clarinha, que tivesse cor. E foi uma coisa que me incomodou, esse cinza, esse branco, esse preto. O medo de usar. É exatamente isso, tipo, neutralizar, sabe? Tipo, e a moda sem gênero não quer neutralizar nada. Tipo, ela quer mostrar a identidade que existe dentro da pessoa para usar a cor. Que vergonha de ser quem é. A Bárbara aqui ia falar sobre. Voltar para a pergunta da Agatha. Formula uma pergunta pra gente, Bárbara, que eu tentei linkar ali. E aí, se deixar eu falando, segundo horário, vocês estão aqui com a gente ainda. Não, é que eu tô no grupo, né, da Agra, da Mari, que a gente vai falar sobre o após pandemia, né, como que vai ficar a moda. A gente ainda está definindo se vai ser uma coisa mais apocalíptica ou se vai ser uma coisa mais distópica ou não, né, uma coisa boa. Então, para poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto, acho que é isso que a Agatha queria, né, para a gente falar um pouco mais de como seria esse pós, né, esse retorno. Bárbara, o WGSN lançou já uma pesquisa de 2022 sobre o comportamento de consumo. E esse comportamento de consumo está falando muito da questão de grupos, a gente ser sempre unidos, tudo que a gente já falou agora, sobre o mercado local, o eco-friendly, que a gente vai ter, tipo, aquelas peças que são mais ecológicas. Então, tipo, é uma coisa, tipo, de reinventar a forma de consumo. Como a moda é sociedade, a gente
pela forma de consumo, a gente consegue desenvolver o produto que a gente vai vender para o nosso consumidor daqui para frente. Então, tipo, é pensar sobre isso. Depois eu peço para a Isa mandar o artigo do WGSN, que eu Eu acho que mandei você na pesquisa de mandou. planejamento de coleção. Sexta-feira, Então, de sexta-feira, viu, gente? Ninguém foi. e aquele Inclusive, artigo é tem até muito. tem um arquivo deles que fala até sobre como você vai consumir comida. Sim, de comida. Aham. Daqui para frente. Eu E lembro é sobre a salsichinha sem carne. Eu fiquei assim, ó. E nesse arquivo de consumo de consumidor, tipo, é incrível, porque eles conseguem ver o que está acontecendo já. A gente vê muito isso acontecendo. Que nem as máscaras, a gente vê marca famosa, tipo Grife, vendendo a R$ 150 3 máscaras. Daí a gente vai lá ver no perfil, tá todo mundo, tipo, caindo matando e falando mal dessa marca. Por que que ela tá fazendo isso? Querendo competir com as costureiras que tá vendendo a R$ 5. Então, tipo assim, a gente começa a ter consciência de consumo a partir disso. Então a gente começa a pensar um produto que esse consumidor vai querer usar, entendeu? Que ele vai saber de onde veio, para onde vai, quem produziu, se ele é ecológico, se não está acabando com o nosso mundo, se não está usando trabalho escravo. A gente vai voltar a tudo isso de novo, mas de uma forma mais pesada mesmo disso. Mais incisiva. A Nayane perguntou: é o fim do fast fashion? Isso daí é uma coisa que a gente tá vendo bastante, né? Tipo, onde foi que abriu? Tá reabrindo o comércio e fizeram uma puta de uma fila. Na Fizeram Itália, uma fila enorme na frente de loja de marca. Tem pessoas que não estão vendo a situação dessa forma, mas eu acho que que aí vai nichar mais ainda. Como é que chamava aquele pessoal lá do Outfit lá, que tinha os vídeos? Que o virou até hype, meme. Do o hype. Então é a hype. galera do hype, mas vai sobreviver, Igor. Então, Já é gente, anunciado. eu acho assim, pelo que eu já vi sobre a moda agora depois da pandemia, a fast fashion não vai morrer. Ela vai diminuir a produção dela. Mesmo por questão de crise. Mas ele tem o seu público. Tudo tem seu público. Não tem como morrer a fast fashion, entendeu? Mas a gente vai começar a ver que esses produtores não são aqueles que estão agregando o produto que a gente está procurando. Você pode olhar para a história de novo, né? Que antes era, por exemplo, a alta costura. A alta costura não deixou de existir, ela só encontrou o nicho dela, o mercado dela, né? Eu estava dando uma olhada, que eu trabalho com alguns fornecedores de tecido, e eles estão assim loucos fornecendo coisa para a gente estudar, né? Então, por exemplo, tem a malharia lá da Lunelli, que essa semana vai ter palestra com o dono da Riachuelo e depois com o dono da Renner. Exatamente essa cara que eu fiz para Riachuelo. E para a Renner, né? E aí eles estão querendo se engajar totalmente nesse movimento. A Renner está lançando o inverno dela agora com várias peças feitas de bordado à mão em pequenos vilarejos, sabe? E aí, junto, quando você vai olhar a peça para comprar lá, tem um videozinho da senhorinha contando. Então, não é que vai deixar de existir, é que eles vão pegar um pouco desse olhar para usar na venda também. E se ajudar É, eles, se ajudar a senhorinha coisa, sabe? Tô feliz, que bom, que pelo menos isso tá fazendo. Não tá fazendo tudo lá na Índia, né? mas tipo, é o que a fast fashion faz, né? Tipo, ela pega a tendência que tá acontecendo na sociedade e transforma isso num produto rotativo muito rápido. Porque é o que ele quer, né? Que é o dinheiro sai e entra muito rápido. Então eles vão realmente fazer isso que você tá falando, Isa. Eles vão pegar as artesãos, vai pegar o pessoal o produtor local, vai pegar aquele artista que faz estamparia e tá bombando na internet, porque ninguém conhecia ele hoje. Agora aí ela vai lá e faz uma estampa, faz uma coleção inteira com aquela estampa do artista. Eles vão continuar fazendo isso, eles vão querer pegar os nichos pequenos que estão crescendo para trazer para dentro da empresa deles, né? Exato. E o fast fashion vai existir enquanto a desigualdade existir. Porque uma pessoa que não tem o poder aquisitivo de comprar do empreendedor que é pequeno, mas que está na moda, ela vai querer também estar ali na moda. Quem que vai oferecer isso para ela, né? A fast A fashion indústria. que vai oferecer isso para ela num preço razoável que ela consiga pagar, né, e vestir aquilo. Então a gente tem que pensar nisso também, que a fast fashion é um resultado e é uma filha aí da desigualdade social também. Quando a gente fala de moda, a gente fala bastante sobre isso, né?
sobre o comportamento, sobre tudo que está acontecendo. Moda realmente não é só desenhar e costurar. É, Pensaria qualquer aí. notícia. Mais alguma perguntinha? A gente tem 10 minutos. A Mari falou de TCC, acho que do TCC é legal. Nayane, mais alguma dúvida sobre fast fashion? Ninguém fala mais nada. Mas depois veio, Igor, essa coleção da Renner, que eu tava vendo isso hoje, sobre os videozinhos, sabe? Eu até quase comprei uma luz. Eu falei, não. Eu vou bordar ele. Mas tá bem legal. A gente teve alguns estilistas, né, que entraram com isso. Ronaldo Fraga faz isso direto. Ai, amo o Vila Ventura também. Vila Fascinante. Ventura. Mas o Ronaldo, tipo, ele faz isso de uma forma que ele revê, tipo, tudo a questão de ajudar mesmo, né? Os custos, o que ele ganha em cima disso é para as pessoas que estão produzindo para ele. Não é uma coisa que a fast fashion faz. A fast fashion não repassa esse custo. Eu tenho certeza disso, que elas não Bom, repassam. por mais que agora a gente fique no pé, tem a lista lá de transparência que tá lá para quem quiser acessar. Acho que a Nivete, liga o seu áudio para perguntar pro Igor. A Nivete falou que não entendeu a máscara. Liga o áudio para perguntar para ele direto. Deixa eu ver se eu consigo ligar o áudio dela. Anivete, eu vou ligar teu áudio. Não tem como. Eu não tenho esse poder. Não tenho esse poder. Só tenho o poder de tirar os áudios só. Mas pergunta que a gente tem mais alguns minutos. Só que eu tenho que liberar vocês pro segundo bloco. Mas que bom que vocês estão interagindo, que vocês gostaram. O Igor é maravilhoso. Sabia que ele era a pessoa que eu tinha que convidar pra vir aqui. Quando voltar tudo. Quando você voltar do curso, você vai presencial. Quero um workshop, por favor. Quero ser aluno, inclusive, desse workshop. A gente já tem workshop, né? Já pensamos nisso. Vamos deixar aí só para eu ficar na vontade. Nivete, o que você quer saber? Qual que é o material da máscara, da transparência? É plástico, Igor? Qual que é? Peraí, tem uma aqui. Vou mostrar. Ó. E aí, tem que tirar Nova York. Aqui dá pra ver. É um plástico, ele é acetato. Acetato. Então, ele não sufoca na hora que tá falando. Ele não volta pra trás na boca. Que era uma das coisas que estava acontecendo muito. Que a gente estava produzindo com um plástico muito fino. E a hora que a pessoa falava, o plástico voltava pra dentro da boca. Então, esse era o problema. Aí ela fica assim. E em volta é o algodão mesmo, é o tricoline. Esse aqui é de camisaria, mas é tricoline também. Oi, Igor, como você modela o acetato? Então, esse aqui não tem muito segredo, na verdade. Ele é um quadrado, ó. Aham. Aí a modelagem pra ela curvar tá dentro o segredo, né? Virou, ó. Ah, A gente vai ter que tirar o fundo. assim. Tem umas pences aqui que Aham. curva o plástico. Aqui, ó, tem uma mais curvada, deixa eu mostrar. Ó. Ela não rela na boca. Por causa da pence que tá dentro da máscara. Entendi. Opa. Você pensou ergonomicamente no molde dela. É, senão fica na boca. Respira. É. Mas ela não sufoca, porque ela não volta pra trás. E ele é mais grossinho, então, tipo, a sucção não acontece. Nayane, entra pra você perguntar tua dúvida. É mais rapidinho do que eu ficar lendo aqui, traduzindo. Oi, boa noite, tudo bom? É a Nayane. Tudo. Não quis falar porque tava com barulho aqui. Eu queria saber qual que foi a maior dificuldade que ele encontrou quando foi produzir aquelas peças, né, para pessoas
cadeirante, principalmente cadeirante, né? E com prótese e tal. Qual foi a maior dificuldade? Eu acho que a maior dificuldade foi a pesquisa, né? Porque é um público que a gente não tem tanto acesso. Por mais que a gente vê, a gente não tem acesso. Então foi a pesquisa para chegar. A maioria das coisas que eu tinha de informação era pela internet. Aí eu comecei a pesquisar com pessoas que realmente é real, né? Que a gente vê na vida, que tá andando. E comecei a perguntar, tipo, qual que era o problema dela em vestir a roupa, o que deixava aquilo desconfortável. Comecei a ver vídeos sobre moda inclusiva para entender, tipo, ver marcas que já têm esse tipo de produto, porque era uma coisa muito nova para mim. Eu nunca tinha feito aquilo. Então, eu acho que o mais difícil de tudo isso é você chegar nesse público e pesquisar ele. Eu acho que a Isa pode falar um pouquinho que ela também fez, assim. Então, ela foi finalista 2 vezes já do Moda Inclusiva. Foi você que tirou a minha foto pra eu passar no livro, lembrei disso agora. Nossa, aquela foto foi maravilhosa, muito sucesso. Eu acho que a minha dificuldade quando eu comecei a pensar foi que eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Foi no primeiro ano de faculdade e aí eu fiquei em choque, porque eu falei, Jesus, eu vivi até agora e eu nunca pensei nisso. E eu tenho um tio que ele tem perna mecânica e ele morava com a gente e eu nunca tinha visto meu tio daquele jeito, sabe? Tipo, nossa, realmente, meu tio tem dificuldade de fazer as coisas. Me deu um choque de realidade tão grande. Eu acho que é um exercício de empatia, de você se colocar no lugar da pessoa, né? Eu vi até que na época que eu fui para o concurso em São Paulo, conversei com algumas meninas, e elas falavam para mim que quando elas fizeram um protótipo, elas se colocaram na situação mesmo da pessoa ali, ó, sei lá, não tem uma perna, amarrou o braço e tentou vestir a roupa para saber como é que seria, entendeu? E o jeito de fechar. Porque às vezes, eu não posso usar um zíper, porque o zíper vai machucar. Mas ao mesmo tempo eu não posso usar talvez o botão de pressão, porque a pessoa talvez não tenha a mobilidade da mão para puxar. Então, os jeitos de fechar, às vezes, é muito mais complicado do que a modelagem em si. Porque ninguém pensou nisso. Ninguém pensou num cursor de zíper fácil para qualquer pessoa puxar. Ninguém pensou num botão de pressão. Eu lembro que eu fiz um com botão de imã, me achando esperto. Agora foi. Botei botão de imã. O botão não parava. Falei, mas o que eu vou colocar aqui? Aí a pessoa falou, não, é assim mesmo. Às vezes eu coloco um pano em cima, porque realmente nada fecha. Eu falei, olha a situação. As pessoas não pensam em acabamento, em aviamento, né? Então, isso é uma deficiência do mercado mesmo. Faz roupa, faz coisas assim. Vai ver o tanto de modelo de cursor de zíper que tem, Miguel. Tanto de modelo. Alguém pensou em um modelo que serviria para essas pessoas? Alguém sentou e conversou igual você fez? Ninguém sentou e conversou. É o que eu falo, que a gente pode levar adiante a gente como profissional de moda. Assim, na nossa cabeça. Às vezes a gente vai para uma fábrica e isso não está dentro da fábrica. É que se a roupa não veste todo mundo, a deficiência não é da pessoa, a deficiência é da roupa e da fábrica que está fazendo a roupa, né? Então não existe mais isso de deficiente de roupa, de moda inclusiva. A roupa tem que ser inclusiva por si só, não só uma roupa específica para aquela pessoa. A moda já é uma coisa tão exclusiva, né? Tipo, que exclui as pessoas. E ainda não tem um produto que inclui todo mundo, aí só piora as coisas. Exato. Cheia de padrões e tudo mais. É a mesma história do fast fashion. Vai existir sempre o padrão? Vai existir sempre o padrão. Vai existir sempre a parcela do que exclui? Sim, vai. Mas também para pensar diferente e para fazer coisas diferentes, né? Chega demais do mesmo. É bom para todo mundo, tipo, que tá começando a criar, pensar nesse nicho, né? Não é nicho de mercado, são pessoas, na verdade. Que elas Tá? estão consumindo como qualquer pessoa. Que nem a máscara inclusiva, ela não é uma máscara inclusiva. Ela tem esse nome porque foi o nome que popularizou ela. Mas ela é uma máscara que ajuda a comunicação de todo mundo. Todo mundo precisa se comunicar. Não é só eu que preciso falar, não é só o surdo que precisa fazer a leitura labial. Então, tipo assim, é essa coisa de tipo, tornar o produto único e não ser, tipo, para um único público, sabe? Tipo, tornar isso maior. Exato. Tanto que você falou que as fonoaudiólogas também estão usando, né? Então você já vê que
que é para todo mundo, realmente. A Anivete falou que já tentou criar um modelo e não encontrou material. Aí eu decidi que vai fazer uns modelitos com o que eu tenho aqui. A gente quer ver depois, manda pra gente. Manda. Manda Mas eu pra acho incrível, tipo, que a ideia tá reverberando, sabe? Tipo, depois que eu lancei, assim, ó, eu vejo todo mundo fazendo, eu acho maravilhoso, gente. Porque eu acho que quando a gente lança alguma coisa e as pessoas começam a copiar, quer dizer que isso foi certo, foi feito de uma forma que vai atingir todo mundo. Então eu tô achando super legal. Quando alguém me perguntar, costureira, como que foi feito, aí eu explico mesmo. Eu tenho um vídeo no meu Instagram explicando como faz, mas é uma coisa bem acelerada, assim. Se você abrir, você consegue ver todos os passos dela. Eu vou colocar seu Instagram aqui pro pessoal ver. Se tiver link de portfólio também vou colocar. Ah, E tá no só de Instagram também. ela fala também, né, o Igor? Você realmente vem. Você deu até uma palestra aqui, dedicou 4 horas do seu sábado para mim, pra Né? gente voltar. Então, eu acho que a gente pode finalizar, porque tá terminando o primeiro bloco. Mas, de novo, agradeço super sua generosidade, sua disponibilidade de estar aqui com a gente. A gente vai querer te ver sim no presencial. Já quero workshop, que a gente já está conversando sobre isso. Vou deixar um spoilerzinho para vocês ficarem curiosos. Tá. E muito, 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 muito obrigada mesmo. Acho que todo mundo adorou. Para mim, nossa, para mim é uma aula. Pode ter essa palestra trocentas vezes que eu vou sempre aprender mais um pouquinho com você. Essa troca de informação é o que a gente mais precisa hoje em dia, assim. Chega de rivalidade no mundo da moda. A gente precisa ter amigos Sim. e trocar ideias para chegar mais longe. É o momento que a gente tá entrando, né? De conhecer a pessoa que tá do seu lado para saber o que ela tem para mostrar para você. Então a gente tem que viver esse ciclo, porque a gente vai conseguir ter mais ideias legais e desprender dessas empresas grandes aí que tá massacrando a gente cada vez mais como criador, e a gente não consegue tirar isso da nossa cabeça. E eu apoio super isso, gente. Quem tá criando, começando, vamos criar, vamos fazer. Existem as cópias, mas vamos tentar sobressair a isso. E eu agradeço muito a Isa pelo convite, que eu gostei muito de estar aqui com vocês hoje. E agradeço pelas perguntas também. E por poder mostrar um pouquinho do que eu penso, né? Minha visão sobre essa área que a gente tem, que a gente estuda, que a gente trabalha. E é isso. O pessoal que está agradecendo aí pelo chat, abre o áudio, porque eu ainda não entrei na fase do TI de aprender a colocar o Igor para ler o Eu não chat. tenho chat, gente, eu não consigo ver. Olha, para eu colocar ele aqui no vídeo, foi 2 dias. De humanas. Obrigada, viu? Foi ótimo, foi maravilhoso. Obrigada. Acrescentou muito. Obrigado, Igor, Igor, pela sua obrigada. atenção. Muito obrigada. Muito E bom, o viu? Igor ajudou Obrigada. bastante. A Mari escreveu assim, ó, muito obrigada mesmo, ajudou muito com esse trabalho solo, já tenho várias ideias. E a gente quer ver tudo, vou passar tudo pro Igor depois. Agora que a gente voltou a ter esse contato, quero um podcast, tá bom, Igor? Já falei, já achei até o aplicativo, Podcast. várias figurinhas. E tem bastante gente conversando. Eu vou tirar print. Vou tirar print e te mando. Que isso eu sei fazer. Isso eu sei fazer. Obrigada, viu? Eu sei. Imagina. Obrigado a vocês, gente. Depois a gente vai ter um trabalho, tá? Sobre essa palestra com o Igor, essas pesquisas, que a gente vai ter lá na pesquisa de planejamento sexta-feira. Quero ver todo mundo lá comigo. E depois eu vou mandar esses trabalhos para você, Igor, para você ver. Eu quero ver, gente. Tô animado, ó. Ansioso já. Então, obrigado, Igor. Beijo para você. Até a próxima. Tchau, gente.